Hoje iremos falar sobre o rei Zayan, o quarto rei de Alívar. Desprezando os alevenhos comuns, Zayan propôs escravizá-los ao redor do Forte Branco. Dizia que era por causa deles que a semente ruim estava causando rebeldes. Exigiu que todo aquele de reino diferente fosse proibido de entrar em suas terras, propondo um acordo de não manipular os sangues. O reinado de Zayan. No ano 31 depois dos deuses, o rei Zayan subiu ao trono de pedra, governando com um punho de ferro e uma visão rígida sobre a estrutura social de Alívar. Para ele, a maior ameaça ao reino não eram os rebeldes ou os ares ambiciosos, mas sim os alevenhos comuns. Zayan acreditava que os Sendons eram fracos e indignos de compartilhar o mesmo espaço que os dominadores dos elementos. Ele via as revoltas populares como resultado da impureza da linhagem dos filhos dos deuses, e via na mistura entre povos e reinos uma ameaça ao equilíbrio que o ciclo dos deuses buscava manter. Com esse pensamento, ele deu início a uma das leis mais controversas e rigorosas da história de Alívar, a Lei da Paz e a Ordem. O nascimento da Lei da Paz e da Ordem. No início de seu reinado, Zayan experimentou uma purificação social. Ele alegou que os alevenhos comuns estavam semeando o caos e que a única maneira de evitar futuras revoltas era isolá-los. Para isso, ele decretou que os aleventos comuns seriam transformados em servos reais e passariam a trabalhar ao redor do Forte Branco, contratados diretamente à nobreza e ao exército. Nenhum alevenho comum poderia deixar sua região de nascimento sem autorização real, garantindo que os sementes ruínas fossem contidos e supervisionados. O casamento entre reinos diferentes seria proibido, pois Zayan acreditava que a mistura entre os povos criava facções rebeldes que poderiam desafiar o governo central. A justificativa para essa nova ordem era a paz. Segundo Zayan, ao manter cada grupo em seu devido lugar, não haveria mais conflitos. Ele argumentava que os guardiões protegeriam seus próprios reinos sem interferências externas e que o trono de pedra poderia governar sem política de instabilidade. No entanto, a realidade era muito mais cruel. Zayan criou um sistema de segregação e serviço que durou séculos. A escravização dos alevenhos comuns. O decreto de Zayan foi recebido com horror por muitos, especialmente pelos guardiões da água e do ar, que sempre acreditaram em maior liberdade para os seus povos. No entanto, os guardiões da terra e do fogo, que já possuíam culturas militarizadas e hierárquicas, apoiaram a decisão. Milhares de alevenhos comuns foram arrancados de suas terras e levados para as redondezas do Forte Branco, onde foram convocados a trabalhar para a nobreza e os guardiões. Suas condições eram brutais. Trabalhavam de sol a sol, sem direito a descanso. Eram proibidos de aprender a lutar ou a manejar espadas, pois Zayan temia que se rebelassem. Se tentassem fugir, eram caçados e executados como traidores do reino. Com o passar do tempo, a escravidão dos alevenhos comuns foi suavizada em algumas regiões, mas a proibição de imigração dos povos e as limitações da mobilidade oferecidas como lei em Alívar. O acordo dos reinos e a aceitação forçada. Para garantir que a lei da paz e a ordem fossem respeitadas, Zayan convocou um encontro entre os guardiões. Ele fez com que todos os reinos assinassem o acordo, proibindo que os alevenhos comuns tivessem qualquer tipo de liberdade além das concedidas pela coroa. O guardião da água, Aerian, se opôs abertamente, argumentando que essa lei romperia o equilíbrio entre os reinos. O guardião do ar, Nair, tentou negociar, propondo que a lei fosse aplicada apenas em Martek e Terralta, e não em todos os reinos. O guardião do fogo, Draikor, apoiou completamente a decisão de Zayan, acreditando que isso manteria os mais fracos sob controle. O guardião da terra, Tarim, aceitou com relutância, mas impôs que os servos prejudicados pelo menos continuem vivendo com suas famílias. Sem outra opção, os guardiões revisaram o decreto. Alguns reinos aplicaram a lei de maneira mais severa do que outros, mas o princípio da segregação e do serviço dos aleventos comuns é inalterado até os dias atuais. As consequências da lei da paz e a ordem. Mesmo após a morte de Zayan em 40 depois dos deuses, sua lei continua. Algumas monarcas tentaram suavizá-la, mas nenhuma teve coragem de revogá-la completamente, pois o sistema já estava profundamente enraizado na estrutura de poder de Alívar. Com o tempo, o serviço dos alevenhos comuns foi reduzido em algumas regiões, mas a concessão de casamentos entre reinos e a segregação de classes exclusiva.
Nos reinos da terra e do fogo, a lei foi aplicada com rigor, e os alevenhos comuns apoiaram a viver sob forte supervisão. Nos reinos da água e do ar, a lei foi contornada de diversas formas, permitindo que muitos sem-dons fugissem ou encontrassem maneiras de viver em liberdade. Essa desigualdade alimentou centenas de revoltas ao longo dos séculos, culminando em grandes conflitos como a Guerra dos Miseráveis, que deu início no ano 111 depois dos deuses e durou até o ano de 118 depois dos deuses, e a Guerra dos Esquecidos, que deu início no ano 181 depois dos deuses e durou até o ano de 186 depois dos deuses. Mas, mesmo com toda a resistência, a lei da paz e a ordem sobreviveu ao longo dos séculos e ainda existe até os dias atuais em Alívar. O legado de Zayan. Zayan sobreviveu de que havia garantida a estabilidade de Alívar, mas sua lei foi uma das emoções de maior discórdia e sofrimento da história do reino. Os aleventos comuns passaram séculos sendo tratados como inferiores, acumulando raiva e ressentimento contra os dominadores de elementos. A separação de casamentos mistos criou uma cultura de isolamento entre os reinos, impedindo alianças estreitas e tornando Alívar ainda mais dividido. A exploração dos sem-dons fortaleceu a noção de que o poder e a linhagem mágica são mais importantes do que a justiça e a igualdade.